E com esse papo que a gente teve agora, deu pra perceber que vocês lidam com críticas na internet de um modo muito diferente, né? Eu acho que talvez o Fih seja um pouco mais sensível, tu talvez um pouco mais explosivo. Pior que era o contrário. Era o contrário. Eu tenho uma mania de focar em 5 pessoas que estão falando mal e esquecer as 10 mil Eu que sou estão essa falando bem. pessoa. Porque eu fico pensando, a gente se esforçou tanto, a gente se empenhou tanto. Não é possível que a pessoa tá falando isso, sabe? Mas eu também entendo que ninguém é obrigado a gostar. Eu entendo. E eu também entendo a pilha… Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tipo, da Maíra Medeiros. Uhum. Do podcast Filhos da Grávida. Que pras pessoas… Foi um corte muito bruto o podcast ter acabado. Mas pra gente é uma conversa que vem acontecendo há muito tempo. Uhum. Tipo, a gente fala sobre isso com a Maíra há muito tempo. E as pessoas querem ouvir que a gente brigou, que a gente tá sem se falar. Mas a gente não brigou com ela. As pessoas querem comprar uma briga Elas que nem existiu. querem. Assim, a gente realmente tá mais afastado. Porque ela tá em outro momento, a gente tá fazendo… corrida consumiu muito da nossa vida. A Maíra não está saindo como a gente sai, ela ainda tá no tempo dela. A gente respeita super isso. Isso foi uma coisa que a gente conversou muito com ela. Sobre respeitar o limite um do outro, sabe? Então, por exemplo, o ano passado, em algumas vezes, o Danilo foi na nossa casa. A gente mostrou tudo. Ela não tava pronta pra isso. Eu vou obrigar ela a ir na nossa casa? Uhum. Ah, mas cadê a Maíra? Mas, gente, a Maíra não tá saindo. Uhum. Sabe? Então, a gente deu todo o espaço que ela precisa nesse momento. E o podcast é uma coisa… Por exemplo, ela não está no Corrida. Não tem nada a ver com o podcast, gente. Uhum. Lá no São EAD outros do Diva, projetos. lá no Janeiro. EAD do Diva, em janeiro, ela já falou que ela não ia estar no Corrida. Porque ela escolheu não estar por conta da saúde mental. A gente teve uma conversa em off sobre corrida muito séria com ela, assim. Tanto que quando ela falou, olha, não vou estar… Eu virei pro Felipe e falou, o que a gente vai fazer? Uhum. Sabe? E a gente começou a entender de uma forma mais profissional. Eu também falei isso pra ela. É uma coisa profissional. Se no ano que vem a Lorelai não pode estar no corrida, o que a gente vai fazer? Uhum. Sim, Tem que não ter tem outra como pe- brigar, né? Entendeu? A pessoa Então, precisa. assim, a gente deu todo o espaço pra ela. Não houve uma briga, sabe? Tipo, a gente teve pelo contrário, foi uma conversa muito madura sobre o fim do podcast. E ela tá com o podcast dela agora. Eu acho um absurdo os comentários que eu vejo nas postagens dela. Da galera criticando Da ela. galera criticando, falando que ela saiu do podcast pra fazer o dela. Ou criticando a gente, sabe? Nossa, gente. Tipo, e eu acho que as pessoas precisam entender que às vezes as coisas acabam. E não é porque um projeto acabou que a relação pessoal acabou. E se nossa relação pessoal tivesse acabado, o que as pessoas têm a ver com isso, Ainda não sabe? seria conta das pessoas, É, né? eu acho que… Tudo bem, a gente escolheu ter uma amizade pública, né? Tipo, eu entendo que a gente também tem uma responsabilidade com isso. Uhum. Mas no fim, gente, tipo… É isso, as pessoas… Nós também somos pessoas, Uhum. sabe? Tipo… A gente faz live falando do corrida, tipo, ai, Maíra… Gente, a Maíra já explicou por que ela não está. Uhum. Por A isso galera que eu quer ignoro- fomentar o negócio, Então, né? assim, a gente ignora os comentários porque já foi respondido muitas vezes, Sim, entendeu? total. Não, mas aí você fica naquela pira que tem muita gente realmente que não sabe. Tem gente que não acompanha todas as nossas Sim, redes, aí a acompanha gente todas entende, as lives. né, também. Entende? Mas aí tem gente que se sente que ali… Que é pra colocar um negócio, que é pra colocar um fogo. Esses dias, por exemplo, eu vi uma pessoa falando assim no Twitter: os meninos deixaram de seguir a Maíra. Ou o contrário. E aí, ai, nossa, é verdade. Aí começa isso já uma- me dá… Eu já fico, meu Eu fiquei Deus, assim, gente, como mas assim? ninguém deixou de seguir. A gente não deixou de seguir a Entendi. Maíra, nem ela deixou de seguir a gente. E aí, se viram uma pessoa inventa alguma coisa, aí você fica… Pra criar uma Aí você fica treta. na dúvida se a pessoa gosta, se ela… A gente tava até conversando esse off. Se é fã ou hater, porque você não entende se a pessoa Exato. gosta de você ou se ela te odeia. você fica E meio eu na acho que eu até dúvida. gostaria de aproveitar a oportunidade pra falar que, assim, gente, eu vi muitos comentários do tipo, nossa, mas era só um episódio por semana. Por que vocês não deram um jeito? Gente, o Diva consome a gente, assim… Tipo, a gente gravava com a Maíra o podcast 11 da noite. Eu e o Fih, a gente já tava esgotado. E eram dois, Sim, e ainda a gente sabe? fez outro podcast, E ficaram eu dois sabia podcasts. que a Maíra, ela diminuiu bastante o ritmo dela. É visível quem entra vê. Ela tava lidando com isso de uma outra forma. E ela também não tava bem pra Sim. continuar o projeto, E, sabe? gente, Sim, ainda assim que seja um episódio por semana, é um projeto, é, pensado E sobre aí, aquilo. aí a gente assinou com o Spotify, que, foi uma grande conquista. Mas isso era uma obrigação que a gente tinha que fazer. Uhum. Tipo, não podia chegar numa semana, olha, gente, hoje a gente não vai ter. E quando não tinha, o público crucificava a gente, porque não tinha. A gente tentou revezar Sabe? até, tipo, grava uma semana, grava outra. Mas aí, tipo, fica Sim. aí já começa esse burburinho. Não, entendeu? e as pessoas às vezes não têm noção do quão difícil é mesmo. Porque às vezes dá a impressão de que as coisas que a gente faz são fáceis, né? Até porque a gente gosta muito do que a gente Sim, faz. A exatamente, gente faz com muito é. amor. Mas, por exemplo, na equipe aqui do podcast, do Diacast, a gente tem o nosso diretor, a gente tem o produtor, a gente tem quem faz o roteiro, eu e o Rafinha, a gente senta aqui, a gente grava e a gente vai pra nossa casa, vai trabalhar em outras coisas, entendeu? Então, Sim. tipo, existe uma equipe. Quem não tem uma equipe
por trás disso tem que fazer tudo isso. Tem que fazer papel de diretor, tem que fazer papel de produtor, tem que fazer… Sim, Então, sim. parece que é 1 hora da gente falando besteira, mas não é 1 hora da gente falando besteira. Não é. Existe E um trabalho assim, por aí trás. Uma tipo, pauta antes, às vezes a gente não conseguia Total. ler a pauta. A gente chegava lá, pô, a gente não leu a pauta. É. A gente ficava mal pela menina que fazia a pauta. Ficava mal pela Maíra que tava ali já com a pauta pronta. Exato. E às vezes o contrário. Às vezes a Maíra que não conseguia ver. Então foi assim, a gente realmente teve uma conversa muito madura. São situações muito diferentes a nossa da dela, mas se parecem ao mesmo tempo, sabe? E Sim. foi doido que quando todo mundo foi conversar, todo mundo tava pensando já que tava acabando já o contrato do podcast, né? Assim, Aham. tava encerrando no próximo mês, acho que Faltava encerrar. pouco pra encerrar, E aí a né? gente chegou, nossa, a gente tá esgotada. A Maíra também tô esgotada, também tava pensando a mesma coisa, Aham. sabe? E meses antes a gente tava pensando em fazer um 3º episódio É. ainda. Nossa. Então, pra É. você ver como foi brusco até pra gente. Mas a gente viu que se a gente chegasse no Corrida, fazendo ainda podcast, nossa, gente, hoje em dia eu não sei e eu o que acho que estaria é na nossa legal, cabeça, as assim. pessoas precisam entender, gente. Assim, tipo, é óbvio que a gente já brigou com a Maíra. Tipo, uma relação Amigo, que amigo. a gente já brigou antes. Mas não foi por conta de uma briga que terminou o podcast, entendeu? Foi por Uhum. conta de outras 1000 coisas. Assim como eu já me desentendi com a blogueirinha. É Uhum. normal, é uma relação que vira trabalho. Porque isso também era uma coisa que tava desagradando muita gente. Assim, a gente via muito a Maíra antes do podcast. Depois do podcast, só sobrava tempo da gente se ver para o podcast. Para o podcast. O que Virou é super isso, Então, a né? nossa relação pessoal virou uma relação Sim. profissional. E eu pensei, a gente… Graças a Deus, hoje a gente não precisa disso pra sobreviver. Uhum. Não precisa mais ser assim, Uhum. sabe? Então, eu acho que quando tudo isso melhorar… Sabe? Tipo, é uma outra coisa. Mas nesse momento agora não dá mais pra tocar isso, sabe? E que fique claro que acabou a relação profissional do podcast. Não acabou uma Acabou. relação profissional pra exato. sempre com a É Maíra. Não isso. acabou uma relação E acho profissional que de tá amizade. todo mundo feliz, sabe? Acho que a Maíra tá indo bem, a gente também tá bem. E acho que as pessoas deviam focar nisso, tá todo mundo Total. bem, sabe? Tá todo mundo Uhum. gerando conteúdo. Eu É acho mais isso. conteúdo pra todo mundo. Exato, sabe? mas só Acho pra isso vocês importante. saberem, aqui nos comentários, a galera tava muito tranquila, não era um assunto, sabe? Tão aqui no bafabafo, tão aqui, tipo, falando… Mas eu quis trazer, É, Rafa, claro. porque assim, olha, a gente faz live no nosso canal e esse é um assunto que vem muito recorrente. Então, talvez com o público de vocês, Nos né? Aqui da comentários dia, também, talvez não Sabe? a Maíra entenda. também. No Twitter, ela posta os episódios do podcast dela. A galera trucida ela, sabe? Nossa, Parem sim. de fazer isso, gente. Quando ela postou, a gente foi lá, muito sucesso, sabe? Tipo… E é isso, ela tem É. que ter o espaço dela. Eu tinha certeza também que a Maíra ia ter o podcast dela, porque ela gosta muito disso. Uhum. E ela precisava disso sozinha, Sim, total, sabe? super Sempre tinha importante. gente junto, a gente Fazer junto. Ela no tempo precisava dela, fazer no momento dela. Sim. Com a blogueirinha também rola isso de vez em quando. Isso. A gente fica uns meses sem ver a blogueirinha, aí o povo começa. Por que vocês Até porque não brigaram dá, com a né? blogueirinha? porque Vocês não estão falando mais com a blogueirinha, porque a blogueirinha… eu sabia que É. vocês não gostavam dela. E a gente… Tipo, a gente se vê, a gente não faz stories. A gente só… É. É só isso, sabe? Não tem… Nossa, gente. E… Eu penso em 2 coisas muito importantes com vocês falando isso. A primeira delas é que as pessoas acham que a amizade não tem que ter limite. E é justamente o contrário. Tipo, dar limite pra uma relação é justamente falar… essa relação importa pra mim. Pra gente continuar com essa relação, eu preciso só Sim. ir até aqui. Exatamente. Primeiro passo de todos. E segunda coisa que eu sempre gosto de lembrar, que a gente já entrevistou o Gianluca aqui no Diacast. E ele falou uma coisa que eu levei pra minha existência. Que é, não existe democracia no meu Instagram. No meu Instagram é uma monarquia, eu que sou o rei. Se a pessoa não gostou, falou qualquer coisa que eu não gostei, eu vou bloquear mesmo. Não vou nem te explicar, porque assim, foda-se o amiga, negócio é tô meu. Eu assim entendo também, hoje em dia eu total. também tô Eu não assim. sou muito de bloquear as pessoas, porque eu acho que as pessoas têm livre-arbítrio pra falar o que elas quiserem. Ah, eu tô bloqueando. Sei, Mas sei. eu acho assim, tipo, eu não vou mais admitir eu fazer uma live no meu canal e as pessoas virem com esse assunto como se a gente não tivesse falado sobre isso antes. Aham. Procurem, gente, porque olha, não é de hoje que a gente vem falando sobre isso. Eu não vou mais admitir. Tanto que eu tô usando, eu já vim pronto pra falar sobre isso Já hoje veio também. aqui Porque a pra gente falar sabia que disso. era Porque a gente eu sabia, falaria. antes de começar a live, já estavam falando que, assim, Uhum. tipo, já estavam… Nossa, mas por que já estavam falando de briga? Aham. Gente, ninguém brigou. Porque Ninguém vocês chega querem ouvir falar que a gente questionando. brigou, por quê? Porque é mais legal? Se for, tipo, o término de um podcast porque brigou? As pessoas já chegam com uma certeza, elas não chegam perguntando, né? sabe? Tipo, e como amigos, a gente tem nossas diferenças. A gente já conversou sobre essas diferenças, assim como a gente também tem com o Danilo, a Lorelai. E é normal, sabe? Uhum. É, todo mundo tem, É né? normal.